Na maioria dos túneis, né? Porque eles não têm iluminação, então, tipo, é bem comum acontecer casos de estupro e assédios no geral. Na verdade, eu não sei se eu tenho medo de passar em uma rua deserta e não ver ninguém, ou se eu tenho medo de achar alguém no meio do caminho, entendeu? Eu tenho medo de ser agredida, eu tenho medo de estupro. O que me dá medo de passar aqui como mulher é que eu não tenho como me defender. E aí eu acabo optando pelo matagal, porque senão a gente tem que dar toda essa volta, que a cidade não é feita para pessoas que andam. A gente acha que um homem mexeu com a gente ou que ele foi agressivo com a gente porque a gente tava com short curto ou porque a gente tava com decote mais saliente. O corpo da mulher negra vem sendo ultrassexualizado e objetificado desde o período colonial. E a sociedade nos ensina que a gente não tem que ver isso como um problema, que é legal, né? A gente sair na rua e eu, de repente, ser assediada. Para as pessoas pode parecer que nada está acontecendo, mas a gente sente, né? Esses olhares que te constrangem e que constrangem só você, assim, no seu íntimo, né? Alguma coisa? Não, eu só fiquei te olhando. Tá, por quê? Porque você é bonito. Ah, por causa disso? É lógico. Você não acha desrespeito ficar olhando dessa forma para as pessoas? Não, porque quando a pessoa é bonita, você tem que olhar. Pode E- mexer, né? Não pode falar abobrinha. O que você falou? Você sempre dá oi pras meninas na rua? Você sempre dá oi pras mulheres na rua? Não, a pessoa que eu acho que eu permito, Quando você acha bonita, é isso? Você não acha que isso é assédio, não? Depois de tanto debater isso, eu me sinto mais empoderada e eu ando de cabeça erguida. E eu costumo olhar nos olhos dos homens com quem eu cruzo. Eu tô me colocando no espaço público como alguém que merece estar ali. Eu acho que a cidade ela não pode ser para as mulheres, ela tem que ser para as mulheres. A gente não está aqui pedindo nada, não. A gente só quer ocupar um lugar que é nosso. Oi, gente, eu sou Isabela Moreira, repórter da Galileu. Hoje eu tô aqui com a Amanda e com a Fernanda. Elas são diretoras do documentário Chega de Fio Fio, que fala sobre feminismo, assédio, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto hoje. Gente, muito obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. A gente está super feliz de estar aqui. Que ótimo. Só para vocês saberem também, vocês podem mandar algumas perguntas pelos comentários, que a gente vai falar aqui para elas. Eu queria que vocês começassem falando um pouco da campanha que, né, deu início a todo esse projeto. Chega de Fio Fio. Bom, a campanha Chega de Fio Fio surgiu também em 2014. Foi criada pela Think Yoga, que é uma organização feminista. E pra gente chamou muito a atenção o fato de ser uma das primeiras campanhas que ganhou uma visibilidade muito grande. E o filme traz esse histórico um pouco, né, da influência dos movimentos nas pautas de política pública. E ficou muito claro o quanto aumentou, né, e o quanto esse debate entrou de fato pra agenda pública bastante por conta dessa campanha. E bebendo, obviamente, muitas fontes de movimentos de mulheres já, né, desde antes da Constituinte. Mas a pesquisa impactou muito a gente também enquanto ativistas e enquanto mulheres, né? A primeira vez que a gente ouvia falar que o tal do assédio, que era conhecido muito como cantado, o elogio era normal e era aceito, né? Então, a gente conheceu a campanha e já fazia documentários e trabalhávamos como ativistas
com o tema do direito à cidade, enfrentamento à violência, e a campanha casou ali com... A gente conheceu e convidou, né, enfim, primeiro conversou com a Juliana de Faria, que é a fundadora dessa campanha, do Think Yoga, e ela super topou continuar a campanha e fazer esse projeto de fôlego, né. Legal. Acho que o documentário também, ele traduz, né, a campanha e o tema para uma linguagem muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, mais pelo sentir, assim. Então, acho que a gente tentou dar esse outro enfoque através do audiovisual e, com certeza, o filme, ele traz muitas coisas da campanha, né, de outras formas. Sim. Né, com mapa, enfim. E o filme, eles fizeram a partir de um crowdfunding, né? Ele foi independente e tal. Quanto tempo vocês ficaram produzindo, gravando? Como que foi esse processo? Bastante. A gente ficou em campanha 60 dias, né? No Catarse. 60 dias, logo nas primeiras 24 horas a gente bateu um recorde na categoria de filme no Catarse. E isso foi muito simbólico, assim, né? Muito significativo, que acho que demonstrou pra gente que era um desejo não só nosso que o filme existisse, era um desejo coletivo. E deu um gás, com certeza, para seguir. A gente ficou muito tempo fazendo, 4 anos. Enfim, né? Projetos de filme demoram mesmo. Mas a gente também tinha a ideia de fazer um curta, inicialmente. E com esse novo insight de, tipo, não, merece. Esse tema merece um filme maior, tem assunto para falar, tem espaço para exibir. A gente resolveu embarcar no longa-metragem. É um desafio, né? Sim. Com o financiamento que a gente alcançou ali. Então, também, enfim, pelas nossas dificuldades, enfim, a gente acabou levando esse tempo. Mas acho que foi um tempo justo. Vale lembrar que é o primeiro longa, né? Tanto da Fernanda quanto o meu. Então, que legal. Foi um projeto muito especial. E, ao mesmo tempo, é isso, né? Tinha aquele financiamento coletivo. A gente já tinha tentado vários editais e não conseguimos. Sim. Então, isso também era uma questão, né? O fomento para a produção audiovisual de mulheres no Brasil ainda está começando. E a gente tinha pouquíssimos editais que tinham essa perspectiva, né? E o financiamento coletivo já era uma plataforma de democratização de produção audiovisual. Então, foi um ótimo encontro, né? Não, e casa bastante também até com uma forma que acho que a campanha funciona, né? Que é uma coisa assim pela internet, em que as pessoas vão se encontrando por experiências em comum, né? Com certeza. E a Think Yoga tem uma rede incrível, assim, que eu acho que foi gerada muito por conta dessa questão, eu vejo até como uma rede de autocuidado, assim, onde as mulheres que enfrentam violências também tenham ali um lugar para conversar, para ouvir, para trocar, né, colocar suas vozes. Então, isso foi uma mudança muito grande até na nossa vida, assim. Tem casos que a gente sofreu, teve um caso que eu sofri no metrô que não tinha repercussão e o único lugar onde encontrei que eu poderia fazer uma denúncia, onde ia dar alguma coisa, era o mapa do Chega de Fio ao longo da filmagem, assim. Então, foi uma rede muito importante, assim. É o caso que é citado no documentário? Porque acontecem vários, né? Infelizmente são vários. Esse caso não tá no documentário e eu não estava de óculos no dia que aconteceu. Não, acho que você está dizendo de alguma narração do começo, exatamente. Né? Mas esses relatos, eles são do mapa. Entendi. Todos os relatos que estão ali naquele começo são reais e são do mapa. São coletados. Alguns recentes e outros... enfim, era isso que eu queria dizer, não que vocês estavam filmando, não, era... Porque o filme, assim, começa com vários relatos, né, enfim, e que... Você vai vendo, tipo, a quantidade é absurdo e quão a gente não pode normalizar isso também, né? Exato. E aí o mapa tem essa questão regional também muito legal de fugir, de ter tanto áreas rurais quanto áreas urbanas, cidades litorâneas, grandes metrópoles. Então tem essa perspectiva que a gente trazia mesmo do filme, de olhar para os espaços públicos
e ouvir vozes diferentes, né? E foi um recurso que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, no fim, como resultado, assim, ele traz muita emoção, né? Sim. Com certeza. E no documentário vocês têm ali algumas personagens principais, né, que vocês acompanham. Elas são mulheres de idades diferentes, de lugares diferentes do Brasil. Como que vocês decidiram quais seriam essas mulheres e como que foi acompanhá-las também? Pode falar essa. Eu vou falar como foi acompanhá-las. Tá bom. Foi difícil. Eu acho que o mais difícil foi encontrar as pessoas protagonistas do filme, porque era um cuidado muito grande e é uma vivência e tanto, né, para personagem que vai também expor e contar da sua vida e tudo mais. A gente gostaria, desde o princípio, pra gente tinha que ter uma representatividade grande de mulheres, então quando a gente falasse tanto de identidade de gênero quanto classe social, e principalmente a questão de raça, a gente sabe, tem dados infinitos falando sobre a violência contra mulheres negras, e tem o dado de que 54% do assassinato contra mulheres negras aumentou em uma década, tá ali no mapa da violência. E tem até uma diminuição na violência contra, né, no assassinato de mulheres brancas. Sim. Então, a gente queria questionar também por que essas políticas públicas não chegam para essas mulheres e quais são as questões que ainda são invisibilizadas, né? E o quanto essas mulheres têm ainda mais difícil acesso ao direito, né, à cidade, que é o que a gente fala. Então, a Rosa é uma mulher trans, que é de Brasília, e é uma artista plástica, uma artista visual, na verdade, e também compositora, rapper. A Raquel é uma mulher de Salvador, de uma região metropolitana, que já foi a capital do país e que tem a maioria de população negra, então muito representativa nesse sentido. E a Tereza é moradora daqui de São Paulo, ela é uma professora de história que dá aula sobre gênero, tem contato com alunos e também ela é uma cicloativista. E olhar para essas cidades tem uma diferença muito grande, né? Falar de São Paulo e de como isso acontece na rua é muito diferente de como acontece em Brasília, que é uma cidade que não foi construída para pessoas que andam e que você, né, basicamente quase não tem o ônibus, é muito escasso e, enfim, você não cruza muito com pessoas na rua, né? Aqui você cruza muito, então é muito recorrente. E por outro lado, Salvador, com uma questão litorânea, de ser uma cidade que tem aparentemente uma liberdade em relação à expressão de corpo, a roupa, a vestimenta, essas coisas. E na verdade a gente vê é muito comum a violência de gênero que as mulheres sofrem lá também, embora tenha esse estigma, né, de que é uma cidade mais aberta e leve e tudo mais, né. E aí o processo foi profundo. A gente passou um período com essas mulheres, mas eu gosto de falar que o filme não começou, a entrevista em profundidade com elas não começou no dia que a gente chegou lá para começar a filmar, assim. Elas também usaram óculos com câmera escondida. Eu acho que isso já foi uma primeira experiência para colocá-las num modo mais alerta e mais consciente no espaço público. Acho que muitas vezes a gente anda na defensiva mesmo, para que os assédios não nos afetem, as violências, enfim. E acho que a partir daí começou um trabalho de sensibilização dessas mulheres para o assunto, assim, como eu acho que a gente gostaria de trazer para o filme, né? De deixar elas bem vivas, assim, né? Com isso à flor da pele, assim. Então, elas usaram óculos antes. Você pode explicar? Acho que a gente não explicou muito bem esse recurso, né? O recurso do óculos. A gente conversou um pouquinho antes. A gente usa várias metodologias de filmagem. Uma delas, tem as entrevistas, e uma delas é um óculos com microcâmera. Sim. O que a gente propôs era, vamos sair na rua com esse óculos e captar os assédios cotidianos. A gente sabe que muitos assédios, isso foi até uma dificuldade que a gente encontrou, eles acontecem espontaneamente no momento que você está mais despreparada para... Você sai na rua para captar um assédio ou para procurar esse assédio, muitas vezes você não encontra. Quando você está despreparada, pum, ele acontece, né? Então, a gente se propôs a ir para o espaço público e perceber como que o exercício de poder acontecia com a gente. Como que o nosso corpo era visto no espaço público, que relação as pessoas tinham com o nosso corpo. E
o óculos, ele acaba trazendo isso, né? Porque quando você está filmando com óculos, você está prestando atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, o seu corpo acaba virando um instrumento daquela denúncia, assim, né? Você está captando, você é vítima, mas ao mesmo tempo seu corpo está reagindo, vamos dizer assim. E acho que nesse sentido a gente aprendeu muito. Isso trouxe muita coisa pra gente, assim, de entender a natureza do assédio mesmo. Como ele acontecia, em que lugares e também até desconstruir um pouco, né? Porque muitas vezes a gente acha, ai, não, aqui vai acontecer um monte, aí você... Não. Então, foi um pouco... Acho que isso foi o mais interessante, assim, foi muito rico, porque você percebe mesmo o seu corpo como ele é vulnerável no espaço. Você pode dar alguns exemplos? Você falou de alguns lugares, algumas ideias que a gente tem que não é... A gente sempre procurava fazer o exercício nos trajetos de rotina. Assim. Então, vou sair para trabalhar, vou com óculos, estou no transporte, vou com óculos. E a gente tem até a Tereza que fala isso no filme. Tem dia que eu penso que eu vou com essa roupa, mas, putz, eu não vou aguentar o tanto que eu vou ouvir. E eu já cheguei aí a alguns lugares que eu sofri muito assédio e estar lá, alerta, e não acontecer nada. Então, assim, é algo que não dá pra gente dizer, aqui vai acontecer aqui. É uma coisa, acontece em todo lugar e não tem uma regra, né? Então... acho que nesse sentido a gente aprendeu muito. E a sutileza, que é um olhar que às vezes nem a câmera capta, sabe? Que é uma palavra que passa atravessada, que você sabe o sentido que ela tem. É um bom dia que... O quinto bom dia, não é um bom dia da educação, você sabe bem que bom dia é aquele. Então, enfim, essas coisas eu acho que foram enriquecendo muito, assim, a nossa visão do que era o assédio de rua, assim. Onde eu estava mesmo? Acompanhá-las. Acompanhá-las, isso. E eu acho que, bom, isso também para elas mudou completamente, né? Porque quando a gente foi fazer as entrevistas em profundidade, que, claro, era uma coisa muito visceral, assim. Elas estão abrindo a vida e contando coisas que muitas vezes elas nunca falaram. E que elas talvez nunca nem refletiram, assim, né? Porque a gente... sei lá, acho que você vai elaborando também. Também. Vai elaborando no processo, né? Mas elas já estavam muito imersas nesse assunto, assim. Então, isso foi muito, muito interessante. E eu acho que a gente também quis que elas se tornassem documentaristas também. Então, quando a gente pede para elas gravarem os diários, ou mesmo uma experiência do óculos, né? Isso é muito interessante, assim, porque elas se comprometem também com a gente. Então, a gente não tá ali só, vem e conta a sua história. Não, constrói a história com a gente. E isso acho que tem muita vida, assim, no filme aparece muito. Um aspecto do qual, assim, eu gostei muito, que eu confesso que é uma coisa que eu não tinha pensado muito, assim, é sobre uma perspectiva que vocês trazem histórica e também, né, do urbanismo, né, como a cidade não é construída para as pessoas e principalmente para as mulheres, né, não estarem ali, não andarem em certos horários. Como que foi para vocês construir a narrativa, né, trazendo isso, e como que vocês foram percebendo nas trajetórias de cada uma das protagonistas? Isso foi muito interessante, porque a pergunta que gerou um pouco o documentário também era se as cidades têm um gênero. A gente imaginava que sim, né, e que esse gênero era masculino. E aí o processo todo do filme foi uma investigação também. A gente tinha hipóteses, né, de quando a gente conversar com um homem na rua, nessa própria história do óculos, o que vai acontecer? A gente não sabia se a gente ia sofrer uma outra violência, que é algo que é mais recorrente nas pesquisas, ou se eles iam se desarmar e ficar assustados. E foi o que mais aconteceu. Essa questão, né, que vocês, tipo, não era só que elas passam pelo assédio, mas respondem. E aí eu achei engraçado, assim, que muitas vezes eles nem sabiam, né, tipo assim, não, mas calma. Tipo assim, já é tão... ele não tinha resposta, dá um chacoalhão. Reagiam até como criança, assim, sabe? Sim. Não sabe o que tá respondendo. E pensando nas cidades, pra gente uma questão muito interessante de pensar por que as cidades não foram construídas para as mulheres
E também, principalmente com uma perspectiva de mudança, que cidades a gente quer construir, que cidades nós queremos. Se a gente pensar na história mesmo de São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo, a cidade não tem nem 100 anos. E a urbanização é muito recente, né? Lá para os anos 70 que começou a fervilhar. E mesmo depois da Revolução Industrial, ainda era um começo, né? Tinha uma questão ainda de uma transição de uma área rural para uma área, né, urbana. Então, não é que tudo está dado, tudo está posto. É isso aí que a gente tem, né? A cidade tem muitas possibilidades de mudança ainda. E teve agora em São Paulo, depois de mais de 30 anos quase da Constituinte, a aprovação do Estatuto da Cidade, do plano diretor, principalmente do plano diretor, em que é possível você ter conselhos participativos, ter ali, né, a população ativa, definindo como vai ser o orçamento dessa cidade, onde que a gente vai investir, o que significa ter uma perspectiva de gênero no planejamento urbano. E eu acho que quase nenhum gestor hoje está preparado para fazer esse tipo de trabalho, assim, não tem qualificação para isso. E em partes porque a gente quase não elegeu prefeitas mulheres. Nessas últimas eleições o número piorou. E, ao mesmo tempo, tem uma participação ainda da vida política das mulheres em início, né? Então, para ter essa formulação, essa participação dos movimentos, etc., o que a gente fomenta com o filme é muito isso também, né? Que cidades queremos construir e como você pode participar da construção dessa cidade planejada para mulheres, né? Sim. É algo legal justamente até porque a gente está num ano de eleição, né? Então, vocês acham que é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente também na hora, né, de cobrar, enfim, votar? Exatamente. Sem dúvida. Acho que tem uma discussão, né, quando a gente fala sobre direito à cidade, que está rodando um pouco o mundo, que é como construir cidades inclusivas. E sempre um debate também de cidades sustentáveis. E isso implica em ter cidades para pessoas, né? Cidades onde as pessoas tenham um uso, né, que seja sustentável ao longo do tempo, etc. Para nós, construir cidades para mulheres significa construir cidade para todas. São cidades inclusivas, né? E incluir isso, tem algumas, a ONU, né, com a ONU Habitat, tem um diálogo, já tem conferências, mas ainda é um diálogo muito distante da realidade das pessoas, né? Assim, eu acho que tem grandes lideranças comunitárias hoje, e inclusive mulheres que trabalham a questão da habitação e que estão à frente dessa luta. Mas também não é para a maioria da população, não é muito claro com o que um gestor público faz, como é que ele atua. Sim. Então tem toda essa linguagem que é uma barreira, né? A gente fala o tempo todo das catracas visíveis e invisíveis que as mulheres enfrentam, e eu acho que a política é uma delas, né? Sim. Nesse caso, você pode explicar um pouco melhor o que seria pensar numa política, né, da cidade na questão de gênero? Bom, tem várias plataformas e diretrizes. A Agenda 2030 também das Nações Unidas tem algumas diretrizes já que estão sendo acordadas entre os governos. Entre a perspectiva de gênero, a gente tem várias questões que já estão na legislação, inclusive, que poderiam já ser incluídas e que deveriam ser implementadas. Os serviços de proteção e atendimento às mulheres, por exemplo, então garantir que tenham delegacias, hospitais, que atendam mulheres que são vítimas de violência, enfim, profissionais de todas as áreas. A gente acredita muito numa educação que tenha a perspectiva da inclusão da temática de gênero também na educação em todos os níveis. E também tem previsto isso na Lei Maria da Penha, tem a inclusão das temáticas, né, do enfrentamento da violência de gênero especificamente, e também da igualdade de gênero. Nos currículos pedagógicos das escolas. Isso pra gente é fundamental, discutir desde cedo não só a sexualidade, mas assim, o que significa a identidade de gênero, o que significa relações mais respeitosas entre meninos e meninas, quebrar estereótipos, papéis de gênero, etc. E aí tem toda a questão da construção mesmo das cidades, né? Como que o transporte público é pensado, a questão da iluminação, os horários que as pessoas circulam pelas cidades, o acesso que a maioria das mulheres ainda são as mulheres que levam os filhos para as escolas e para as creches, e às vezes levam 3 horas para completar essa jornada e chegar no trabalho.
E esses são alguns exemplos, a mobilidade. A gente vê ainda são algumas políticas que são pensadas muito assim, vamos tentar resolver esse problema, né? Então, tipo, eu vejo pelo menos os vagões, por exemplo, que são só para mulheres, né? Seria um exemplo disso, por exemplo? Sim, não sei. Enfim, a gente pode concordar ou não com isso, mas acho que é uma coisa... Os vagões são úteis em algumas localidades, depende muito do território, mas, sei lá, a Fernanda, por exemplo, anda de bicicleta a maior parte do tempo e tem falado de mobilidade. Tem outras soluções. Acho que o vagão é quase que uma coisa provisória e que cabe à população também definir se vale ou não, né? Legal. Exatamente. Acho que é um todo mesmo, né? É uma coisa muito complexa, que não sei se o vagão só resolve o problema. Né? Sim. Aliás, não sei não, com certeza não, mas enfim. Aí tem todas as linhas que seguem, né, essas políticas públicas que implementam o vagão. A questão é isso, né? Como conectar isso com as outras coisas. Isso. Então, desde fazer campanha, qualificar os funcionários e seguranças que atendem essas mulheres que recebem a denúncia, ter um protocolo ali de o que acontece com a mulher, para onde ela vai, onde ela vai ser encaminhada, né, como ela vai ser ouvida. Tem uma série de mudanças que é isso, né? Não adianta fazer uma mudança ali gradual. Quando você olha para a política pública, você tem que ter uma inteligência de, né, olhar qual vai ser o todo, qual vai ser o começo, meio e fim, aonde você quer chegar. E o vagão deveria ser uma pequena parte da solução desse problema. Né? Sim. E uma coisa também legal do documentário é que, enfim, vocês mostram... os homens quando eles assediam, mas também tem um momento ali de uma conversa, né, entre eles, falando um pouco sobre alguns conceitos, eles têm opiniões bem diferentes, né. Eu queria saber como que vocês acham, assim, que os homens podem também estar mais atentos a isso, podem fazer mais parte, né, do feminismo também, né, e como que isso pode acontecer no dia a dia, porque ainda é uma coisa um pouquinho distante, né. A gente fala feminismo, gênero, as pessoas ainda se assustam, né? Acho que essa roda de conversa que a gente propôs, ela também foi muito simbólica nesse sentido, né? Com o intuito de que os homens possam confrontar essas ideias, mas que eles possam olhar para si mesmo e refletirem sobre uma coisa que tem até um deles que fala, mas eu nunca pensei que isso fosse um problema. Sim. Porque isso pode sim estar acontecendo, mas eu acho que a hora que você também cria um espaço para que esse assunto ele seja discutido sem um enfrentamento duro, assim, que eles possam sim refletir sobre as atitudes deles e que eles possam pensar sobre si mesmos, eu acho que isso é muito útil, né? Dá um resultado. A gente também não é contra um enfrentamento mais duro. Eu acho que muitas vezes ele é necessário. Sim. Que é o no óculos, por exemplo. No óculos, por exemplo. Claro. Sim. Mas, de toda forma, assim, existem metodologias e o tema das masculinidades já está há algum tempo no mundo e no Brasil sendo discutido, né? Então, masculinidades que envolvam a desconstrução também de alguns papéis típicos dos homens, da masculinidade, do que significa ser homem numa sociedade, né, que é machista. E pra gente essa reflexão, acho que entre esses homens mostra um pouco do que eles pensam, deles, como a Fernanda falou, deles se confrontando, mas ao mesmo tempo a gente tinha muitas dúvidas se a gente manteria essa parte dos homens na questão, mas assim como, enfim, as próprias feministas têm estudado há muito tempo, a questão da violência de gênero é uma questão relacional, então é da relação entre homens e mulheres, a gente está discutindo uma questão que é a questão de poder e como essas pessoas se relacionam, e os principais autores da violência são os homens. Essa complexidade é necessária quando a gente está falando de um filme, né? Porque a gente tem uma série de discursos e narrativas. Então, não é que eles entram como como que chama na linguagem, no jargão jornalista, que é quando você tem o direito à resposta, né? Não é isso. Sim. Eles estão lá também para confrontar, também fazem parte da narrativa e para expor algumas questões que são sensíveis, né? E a gente que são relativas a essa masculinidade mesmo, que pode ser... Eu acho que também quando a gente optou por isso, também era aprofundar um pouco mais nessa questão. E não deixe, quando eu falo, a gente não quer um enfrentamento mais duro, é porque assim,
no óculos, com as captações do óculos, a gente não consegue... a gente desarma os homens, mas a gente não consegue ter uma conversa um pouco mais profunda sobre isso. Sim. Né? Então, acho que eu concordo com a Amanda, acho que isso faz parte do tema e precisa ser... faz parte do todo. Né? Desconstruir a masculinidade tóxica, né? Esse modelo que, enfim, propaga vários estereótipos, né? Acho que desconstruir vários valores, na verdade, atitudes que a gente considera normais. A gente tá falando um pouco do que é normal, né? Porque o normal é violento, o normal, o padrão, ele é exclusivo, né? Ele exclui as mulheres de uma série de questões, de participações plenas da vida. Então, a gente está tentando tirar o raciocínio do que é considerado comum e tentar colocar isso, né? E provocar esse enfrentamento para dizer que, ok, se até hoje era normal, a gente não aceita mais que seja, né? Sim. Que legal, gente. Olha, a gente está recebendo aqui alguns comentários. A Celina está falando que, morando na Suíça, ela percebeu o quanto é possível viver sem essa cultura do fio-fio. Em todos os lugares somos respeitadas e não se caminha na rua com receio ou medo. Que delícia! Eu conheci uma menina também que morava em Munique e eu conversei um pouco com ela há uns 2 anos sobre isso e ela falou, não, eu saio 3 horas, vou sozinha, volto e tal. Isso nunca foi uma questão pra mim. E mesmo no Colorado, onde a gente foi agora fazer uma exibição, pra gente foi uma surpresa fazer essa exibição também nos Estados Unidos, tem outra realidade, né, diferente daqui. Não existe existe o assédio, né, o catcalling que eles chamam, é muito comum e tem muitas campanhas falando sobre isso, mas é muito diferente, assim, a realidade e a relação. E acho que isso que o filme também é muito rico, né, que a gente traz, tipo, o panorama Brasil. Vamos lá, como que acontece aqui, né? Acho que cada lugar tem sua particularidade mesmo. Mas que todas têm, depende do nível. Às vezes é no trabalho, enfim, mas é uma questão que conecta todas nós. E que também, às vezes, nem sempre o assédio tem que ser, tipo, aquela coisa física de, tipo, puxou o cabelo ou, enfim, cometeu uma agressão, mas muito desconforto que gera ali também, né? Acho que é uma linha muito tênue que as pessoas ainda não... A gente, às vezes, não... A gente até normaliza, né? Mesmo que a gente que sofre, né? Eu acho que é muito fácil alguém dizer que quem sofre violência psicológica ou assédio moral sabe o dano que isso causa, né? Então, embora pareça algo leve, quando a gente fala de violência doméstica também, o que isso causa, né? De sofrimento e, enfim, e o quanto as outras violências também vão se conectando com esse tipo de violência é muito grave, né? Sim. Sem dúvida, não dá pra menosprezar. E assim, o assobio, né, o fio-fio é uma das coisas, né? Eu acho que tem gradações. E a gente tá olhando para essas gradações também no filme, a gente também tá olhando para essas gradações na lei, e a gente tá tentando entender o que funciona. Mas, de toda forma, a gente está falando de uma cultura, e por isso que está tão conectada, né? O que significa a cultura do estupro, o que significa uma cultura machista, e por que a gente tem que trabalhar em todas as esferas para ter para acabar, de fato, com esse problema, né? Bom, gente, legal. Encaminhando aqui para o final, muita gente aqui está comentando sobre como... a educação é importante, né? E as pessoas estão amando a citação da Celina, que a gente leu sobre a Suíça. As mulheres estão apoiando super aqui. Eu queria que vocês falassem como que, enfim, o filme começa a ser exibido a partir de amanhã, né? Algumas sessões especiais. Como que as pessoas podem acompanhar, onde vai ser exibido, que lugares vocês vão passar. Página Chega de Fio-Fio no Facebook, tem todas as informações concentradas lá, todos os eventos. A gente vai amanhã, dia 15 aqui, 20 Cachoeira. Dia 20, Festival Mar.
Me ajuda, que são muitas datas. Ó, dia 20 de maio agora, em Cachoeira, uma exibição aberta, pública no Festival Mar, Mulheres, Ativismo e Realização. Tem uma página deles no Facebook com todas as informações e também tá na página do Chega de Fio Fio. E no dia 27, no Cine Brasília, uma sessão também aberta, pública, quem quiser pode chegar, e vai ser às 11 horas. Dia 27 de maio é um domingo. E vai ter um debate também bem especial depois, também com a presença da Rosa Luz, que é uma das protagonistas do filme e que também mora em Brasília. E a Coturno de Vênus, que é, né, a organização, a associação feminista que está apoiando e é coorganizadora desse evento por lá. E aí depois tem outras sessões que vão acontecer todas no dia 22 de maio. E aí vai ter no Rio de Janeiro, está confirmado, Porto Alegre, Florianópolis e Belo Horizonte. Ainda tem alguns ingressos para as sessões, também tem na página Chega de Fio Fio e dá para comprar na bilheteria ou pelo site do Kinorama, que é onde estão sendo vendidas. E a gente, a partir de, muito importante dizer, de agora, do começo de junho, vai estar na plataforma da Taturana, que é uma plataforma de democratização também do filme, e aí as pessoas vão poder acessar a Taturana e fazer sessões abertas, debates públicos também por lá. No dia 23, Cine Sesc, em São Paulo. Em São Paulo, 21 horas. 21 horas, ingresso com 1 hora de antecedência. E também gratuito. Acho que por enquanto é isso. Ai, gente, que ótimo. Enfim, muito obrigada pelo papo e parabéns pelo trabalho também. Onde que as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês? E agora, o merchanzinho. Onde elas podem... Olha, gente... Você tem um site ótimo que eu vi. Eu tenho. Eu tô, por enquanto, aqui focada no Chega de Fio. Meu site é fernandafrazão.com. Enfim, tem um monte de trabalho aqui. Variado, coisas variadas. Eu trabalho muito com direito à cidade em várias frentes, principalmente com a questão da educação, então com organização de, enfim, tanto palestras, oficinas, rodas de conversa também, com escolas, gestores públicos, universidades. E tem o e-mail que é chegadefiofio.ofilme@gmail.com. Então quem quiser entrar em contato, a gente pode depois publicar, não sei, na claro, live. A gente coloca na descrição. E aí a gente pode responder diretamente também. Ah, legal, gente. Muito obrigada pela obrigada presença. E agora a gente vai ver mais um teaser do documentário Chega de Fio Fio. Obrigada pra quem assistiu. Ela tinha 13 anos quando seu pai parou o carro. Bêbado, drogado, na BR, exaltado. 3 mulheres estão no carro, reféns de um otário. Ele olhou pra mãe das minas e gritou tipo armado. Era um milico, que se achava dono do mundo. Bateu na cara da esposa, na frente das filhas um murro. As minas então gritaram. Ele mandou calar a boca, falou que ia beber o sangue das filhas moça. As minas crianças choraram, do Valparaíso ao Gama. Acharam que iam morrer e guardaram suas afrontas. Naquela noite choraram, ele saiu louco da vida. E a mãe das minas humilhadas sem nenhuma autoestima. Ele deixou elas em casa, num barraco lá na 30. Saiu então armado, tipo um louco desalmado. Voltou pra casa calado, deitou tipo acabado. E a filha de 8 anos se escondeu do bicho otário. No outro dia acordou, nem sequer se desculpou. Achou que um sorriso não faz dele abusador. 5 anos se passaram no rolê bem abalado. E o pai foi afrontado pelas minas que criaram um empoderamento pra gritar os seus abusos. Acharam um recurso na voz de lobas, um murro. Nos abusos de um macho, elas foram pro esculacho. E o homem então vazou, foi expulso por amor. As minas juntas criaram uma força que prospera, a autoestima que aumenta explodindo as mazelas. Guerrilheiras pretas no assalto a quem impera, pura ancestralidade que traz força das raízes pra lutar contra os abusos que deixaram cicatrizes. Mas cada marca na alma é um grito que ecoa, e no empoderamento as minas agora é boa, pra tirar naquele abuso que tu diz que é de zoa. Então ficar esperto com o clã das minas preta, pois aqui é combatente de mão dada e uma paleta de cores que vos falam a riqueza do
planeta, pois o corpo de uma preta traz as marcas de outras tretas, ancestrais escravizadas, histórias apagadas, invisibilidades resgatadas tipo arma, pras minas de hoje em dia que se sentem cabisbaixas, lembrarem que ser preta ou ser trans ou ser pobre tirada de puta é ser linda, é ser linda, é ser linda, tu é linda, e não tem opressão que mude a nossa sina, e pras minas que me escuta, máximo respeito na labuta, se te abusa em casa ou na rua, grite alto para a lua, para que outras mulheres lobas escutem tua tortura, denunciem para quem for, não se assuste com o pinto, pois mulheres também têm alguns homens que são iludidos, pinto de macho não é centro do mundo, pinto de macho não é centro do mundo, pinto de macho não é centro do mundo, por uma vida sem abusos.